Então, pessoal, tudo bem? Bom, esse é o meu desafio pessoal, tá? Eu não pretendo aqui me aprofundar nos estudos da palavra e nem ensinar alguém o que está escrito na Bíblia. Longe de mim, não sou tão pretensioso assim, não é esse o meu objetivo. Então, talvez o meu estudo, o que eu falar aqui, seja falho, não seja a interpretação correta que muitos estudiosos interpretam na Bíblia, mas eu vou trazer um resumo para vocês aqui do que eu li hoje. A Bíblia tem 1189 capítulos. Eu estou bem adiantado na minha leitura, eu já estou lá nos livros de Samuel, já passei bastante aí, Deuteronômio, mas eu resolvi fazer essa retrospectiva para lançar um desafio, para criar um hábito, porque eu não tenho o hábito de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia em alguns livros, eu abro a Bíblia em livros específicos quando o meu pastor me orienta. Eu nunca li a Bíblia cronologicamente, desde o início. Eu li alguns capítulos, cheguei até onde eu cheguei, e eu resolvi fazer uma remissão e voltar e fazer esse desafio, porque o meu pastor fala que quando a gente faz um desafio 21 dias, 21 dias cria um hábito, faz a mesma coisa durante 21 dias, ele se torna um hábito, né? Não é que cria um hábito, se torna um hábito. E esse é o meu objetivo, pegar o hábito de todo dia, 30 minutos de manhã, se possível vou aumentar esse tempo depois dos 21 dias aqui, serão só 21 dias, tá? Ninguém vai precisar me aguentar mais do que 21 dias, quem não quiser ver, não vê, quem não quiser assistir, não assiste. Deus abençoe, continua a caminhada, mas eu vou fazer isso para mim, tá? É para mim ter o meu registro e ter o meu compromisso de que o que eu prometi, eu vou cumprir, tá? Então eu li aqui os primeiros 10 capítulos da Bíblia. Se eu for ler 10 por dia, em 100 dias eu leio a Bíblia. Isso aí dá mais de 4 meses, ninguém vai me aguentar 4 meses aqui falando todo dia de manhã. Então isso é pra mim, e depois que eu terminar esses 21 dias, eu vou excluir as postagens do Instagram. Amém? Então eu li o Antigo Testamento, eu comecei lá em Gênesis 1, no capítulo 1, brevemente, eu vou fazer um breve relato do que eu li, não vai ser nada aprofundado. No capítulo 1 fala sobre a criação do universo, onde Deus criou os céus, a terra, os mares, os animais, criou o dia, a noite, criou os astros, o sol, a lua, ele criou tudo em 7 dias. No capítulo 2, Deus fala sobre a criação do homem. Ele criou Adão, criou o jardim do Éden, onde ele disponibilizou para Adão, criou Eva, a partir da costela do Adão, onde ele disponibilizou todos os recursos para Adão e Eva viver sem ter nenhum trabalho, nenhuma espécie de dificuldade, nenhum problema. E eles não obedeceram a ordem do Senhor, que a única ordem que ele deu era para não comer o fruto proibido, o fruto da sabedoria, da árvore da sabedoria. E a serpente, que é um ser hoje rastejante, que foi amaldiçoado por Deus, por causa que a serpente enganou a Eva caiu na conversa da serpente. A serpente disse que se ela comesse do fruto proibido, ela ia se tornar tão inteligente, tão sábio quanto Deus. Ela foi lá, comeu e convenceu ainda o Adão que ele também podia ser sábio quanto Deus. Então Deus, depois disso, foi conversar com eles ficaram com vergonha dos seus próprios corpos, enfim, eles viraram humanos, né? Viraram homens comuns, homens ímpios aí. E Deus amaldiçoou eles. Deus amaldiçoou eles, amaldiçoou a serpente, tornou a serpente um ser rastejante, um ser que ia comer pó, sempre comer pó, por isso que cobra é o símbolo da traição, né? Quem sabe, quem tem cobra é símbolo da traição, porque a cobra atraiu Eva, aí a Eva caiu na conversa dela, e o Adão caiu na conversa da Eva. Então Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a mulher, ele disse para a mulher que a partir daquele dia que ela comeu do fruto proibido, ela teria dores no parto para gerar filhos, e ela ia ser sempre submissa ao homem, está escrito na Bíblia. Ó. Por causa do que você fez, ele amaldiçoou a mulher, ele aumentarei em muito o seu sofrimento na gravidez, com dor você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, e a ele a governará. E para o Adão ele disse, a partir de agora você vai ter que trabalhar para poder conseguir o seu sustento e o da sua família, todos os dias da sua vida, do pó você veio, do pó você voltará. Então, todos os dias da vida de Adão, agora ele não tinha mais como conseguir o sustento dele como Deus deu para ele no início. Então, ele ia ter que trabalhar. Então, essa foi a maldição que Deus lançou no homem, na mulher e na serpente, por causa do pecado de desobedecer a Deus, de comer do fruto proibido. Tá? Bom, depois disso, o homem, Deus ficou com muito medo porque o homem ele se tornou sábio.
inteligente, teve toda a sabedoria de Deus, ele tinha a sabedoria de Deus, e Deus ficou com medo e expulsou eles do paraíso, para eles não comer da árvore da vida, para eles não terem vida eterna. O homem não teve vida eterna, né? Então ele expulsou eles do jardim do Éden e lançou eles sobre a terra para que eles se povoassem e se multiplicassem, né? Primeiros filhos de Adão e Eva foi Caim e Abel. Já houve o primeiro homicídio. Caim matou Abel porque não gostou, que Deus gostou mais do presente que Abel deu para ele, da oferta que Abel deu para ele, do que a dele que deu. Chamou Abel para um campo, resumidamente, matou Abel. Deus amaldiçoou Caim por causa disso, deu um castigo para Caim. Veio os descendentes de Adão, né, os descendentes de Caim, descendentes Adão e Eva teve mais uma filha, que foi a Sete, né, e o Enos. E a Sete deu mais vida a mais descendentes, e um desses descendentes eu achei bem curioso na Bíblia, é o Matusalém. Eu nunca entendi porque que chamava os velhinhos de Matusalém, né? Agora eu entendo. Eu passei batida a primeira vez que eu li isso. O Matusalém, ele foi aparentemente o homem mais velho da Bíblia. Ele morreu com 969 anos, ele morreu. Imagina, quase 1000 anos. Naquela época os homens viviam muito, né? O próprio Adão viveu 930 anos. Ele morreu aos 930 anos. Então todo mundo vivia muito naquela época. Só que Deus não se agradou que alguns deuses pegavam, filhos de deuses, né, filhos deles, pegavam as mulheres descendentes e cometiam o pecado da carne com várias mulheres, né? Então aqui diz, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então Deus limitou a longevidade da vida humana em 120 anos. Isso também foi um castigo de Deus. Nós éramos para viver muito mais, né? Bom, Deus não gostou nada disso, não estava gostando nada daquilo, era matança, era desavença, era enganação, o ser humano virou algo terrível, e Deus falou: não, eu não me agrado disso, eu vou botar um fim nisso. Eu farei desaparecer, destruir não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres humanos que rastejam, as aves, porque estou triste por havê-los feito. Então Deus lançou sobre a terra um dilúvio, mas antes disso ele chamou Noé, ele conversou com Noé, aí vem a história da arca de Noé, vou resumir também rapidamente. Ele deu uma ordem para Noé construir uma arca e levar um par de seres de cada espécie, dos mais puros aos impuros, 7 pares dos puros, um par dos impuros, de todos os animais da terra, inclusive os filhos dele e os filhos dos filhos dele, né, do Noé. Então Noé construiu a arca, botou todo mundo para dentro. Durante 40 dias e 40 noites houve um dilúvio, as comportas do céu se abriram, os abismos se abriram, inundou a terra até sobre os montes. Isso durou meses, matou todos os seres vivos da face da terra, com exceção daqueles que estavam dentro da arca, tá? Depois disso, Noé tem a passagem que Noé solta uma pomba. Na verdade, Noé soltou um corvo primeiro, o corvo voltou. Depois ele soltou uma pomba 2 vezes. Na segunda vez ela trouxe um ramo de oliveira. Então a pomba aparece nessa passagem aí. A pomba aparece algumas vezes na Bíblia, acho que 2 vezes, se eu não me engano. Uma delas é quando foi o batismo de Jesus, lá pra frente, né? A gente já vai ler sobre isso mais pra frente. E então a pomba aparece nesse momento aí. Então Noé soltou essa pomba, ela voltou, eles desceram da arca, todo mundo desceu da arca, começaram a povoar a terra, e Deus fez uma aliança com Noé, prometendo que nunca mais ia amaldiçoar e nunca mais ia matar, exterminar os seres vivos da terra, né? E uma forma que é bem bacana, que eu não sabia também. Você sabe o símbolo do arco-íris? Por que existe o arco-íris? O arco-íris é a confirmação da aliança que Deus fez com os homens. Então está na Bíblia lá, no capítulo 9, da aliança de Deus com Noé. Deus disse que o sinal da minha aliança que fica entre mim, entre vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações, porei o meu arco nas nuvens, e a ele será por sinal da aliança de mim e a terra. O arco estará nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Então isso é bacana, eu não sabia disso, né?
Então Noé depois teve um episódio onde ele amaldiçoou o filho Canaã, porque Canaã viu ele pelado, foi lá fofocar para os irmãos deles. Então Deus amaldiçoou Canaã, dizendo que Canaã ia ser servo dos seus irmãos. E no capítulo 10 fala sobre as gerações dos filhos de Noé. O Sem, o Cã e o Jafé, que eram os filhos de Noé. O Canaã, né? Canaã.